Olá, hoje veja a entrevista ao candidato do Solidariedade à Prefeitura de São Paulo, o Major Olímpio. Major, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer à editora Abril e à Veja para debatermos. Também participa dessa entrevista o editor de Brasil de Veja, Pedro Dias Leite. Pedro, tudo bem? Oi, Silvio. Major Olímpio. Candidato, vou começar aqui com uma pergunta que fiz aos seus adversários. Repito ao senhor, se o senhor for eleito prefeito de São Paulo no primeiro dia, qual é a primeira medida que o senhor vai tomar? Nós vamos começar uma grande auditoria de todos os contratos públicos, aonde está indo cada centavo do dinheiro público. Nós temos auditores do fisco municipal, mas poderemos e deveremos contratar auditoria independente também, porque a população está dizendo basta, chega de desvios públicos em todas as áreas. Não é porque simplesmente no país se afastou uma presidente agora que nós não devemos corrigir em toda a administração pública. E está mais do que claro que a Prefeitura de São Paulo precisa rever todos os seus contratos, precisa ver a destinação de cada centavo desses recursos. Queria começar a parte temática da nossa entrevista pela segurança, que é uma área que o senhor domina. São Paulo tem sido palco de protestos contra o governo federal. Durante esses protestos ocorreram alguns incidentes com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A polícia foi acusada de truculência, de excesso de violência. Eu queria saber qual é a opinião do senhor sobre a ação da polícia nesses protestos e, se o senhor fosse prefeito de São Paulo, qual seria a sua conduta? Como seria a sua conduta em relação às manifestações? Em primeiro lugar, eu acompanho manifestações públicas há 38 anos, desde que ingressei na Polícia Militar. Em 2013, nós tivemos aquelas grandes manifestações, que era pela tarifa de ônibus, etc., e acabou sendo um movimento que ele eclodiu. Eu era deputado da Comissão de Segurança Pública na Assembleia, eu ia como fui em todas. Primeiro, para garantir, verificar se estava sendo garantido o legítimo direito de livre manifestação e para verificar se tinha infiltração criminosa justamente para estimular a confrontação, atacar policiais, destruir patrimônio público e privado. Então, eu estou acostumado a ver isso aí. Eu trabalhei, fui comandante na região central da cidade de São Paulo, quando nós teve o impeachment do Pita. Então, eu tinha manifestações de manhã na frente da Prefeitura Municipal, que era no Parque Dom Pedro, e à tarde na frente da Prefeitura Municipal, por meses. Então, e a maioria das circunstâncias, nós nos colocamos ali justamente para mediar conflitos, evitar a confrontação de toda a ordem, mas nós temos sim, nessas últimas manifestações agora, no Fora Temer, nós tivemos infiltração criminosa, bandidos realmente, baderneiros que vão para cometer crimes, para atacar deliberadamente a força policial, para constranger pessoas, atacar pessoas, destruir patrimônio. E a resposta da polícia, a polícia se pauta exatamente pela conduta do que as pessoas estão apresentando naquele momento. Fala, olha, mas nós fizemos manifestação com 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e não teve incidente. Exatamente, porque a força policial ela se coloca presente. Quem dá o tom da ação da polícia é exatamente aquele que está fazendo a manifestação. Logicamente, ninguém compactua com o excesso, ninguém compactua com o erro. Tá? Agora, força policial, ela é utilizada no mundo todo, você pode dar o nome de PM, de Força Nacional, de Guarda Nacional, em todo lugar onde você tiver grandes aglomerações públicas e manifestações de protesto, você vai ter uma força policial ali presente. O uso da munição química, do elastômero, que é a bala de borracha, muitas vezes o jato d'água, é justamente para minimizar confrontações. Quanto mais confrontação física, maior a possibilidade da lesão. E não tem instrumentos não letais. Com uma caneta Bic você pode torturar ou matar alguém. Tá? Então fala, não, a bala de borracha, ela pode ferir, ela pode cegar uma pessoa? Pode cegar uma pessoa, sim. Ela pode bater em alguma região do corpo, provocar uma desfibrilação, por exemplo, no coração, e
provocar um mal maior à pessoa? Pode, potencialmente pode. E a polícia? O treinamento nosso é exaustivo em relação a isso. Candidato, o senhor viu o vídeo de uma viatura da Polícia Militar que atropela um manifestante? Está nas redes sociais, algumas televisões publicaram. Isso aí não é um caso que fica claramente configurado um excesso? Eu não vi esse vídeo, mas notadamente se fala justamente do uso do meio necessário para repelir injusta agressão. Isso é ação policial. Se você tem algum excesso dessa natureza, de usar uma viatura para literalmente atropelar alguém, sai fora do padrão comportamental da polícia. Quando sai fora do padrão comportamental, é apuração rigorosa e punição. Perfeito. Nós não compactuamos com o erro de forma nenhuma. Manifestações públicas pró e contra. Eu tenho filhos, eu tenho um filho com 25 anos, uma filha com 22. Algumas manifestações eles vão junto com os amigos. E eu quero que a polícia esteja presente para garantir o direito legítimo da manifestação. Mas eles vão no Fora Temer ou no... Eles vão no Fora Temer ou no... Não, no Fora Temer eles não foram ainda. Pode ser que vão. Eu também não fui ainda. Candidato, ainda para a gente encerrar o assunto segurança, qual seria o papel da GCM, da Guarda Civil, numa eventual administração sua? O senhor é favorável, por exemplo, a que a GCM patrulhe parques? Não é questão de ser favorável, não. Eu tenho visto outros candidatos, e mesmo o prefeito que não conhece sequer a legislação que rege as guardas, desde julho de 2014, foi sancionada uma lei federal regulamentando o papel das guardas municipais no país. E um dos itens que está ali previsto é exatamente com essa denominação, policiamento preventivo. Eu sou da Polícia Militar, existe contestação, inclusive, pela Força Policial Militar, que não queria o conteúdo da lei dessa forma, mas o legislador fez, foi sancionada a lei, ela existe. Então, a guarda está, sim, para ação de presença, ela tem obrigação de agir, sim. Comigo na administração, a guarda vai agir, logicamente integrada com a Polícia Militar. Eu vi um candidato falando uma besteira que ele vai criar um protocolo para que na Centro de Operações da Polícia Militar tenha o sistema de comunicação da guarda. Ele está só 7 anos fora disso. Desde 2009 já existe uma cabine dentro do Copom da Polícia Militar que nós temos uma cabine da guarda. O problema tudo é exatamente do direcionamento para isso. As forças policiais como um todo não se falam. A Polícia Civil não fala com a Polícia Militar. Se tiver uma viatura da PM agora, aqui na esquina, trocando tiro com marginais e da guarda e da Polícia Civil na outra quadra, um não consegue pedir socorro para o outro porque não tem protocolo de comunicação de rádio. Então nós precisamos integrar isso aí, ter um centro de controle realmente com isso. A guarda tem que ter ação de presença, sim. Nós temos aí enfoques como as Cracolândias, nós temos locais com fila do rolo. A permissividade faz com que exista nesses ambientes o crime. E começa a omissão justamente do poder público municipal. A guarda estará presente, a guarda vai agir sim como uma força de segurança da população. Eu não canso de dizer. A população é daltônica em relação a quem a protege. O cidadão não quer saber se é um jaleco preto escrito Polícia Federal ou Polícia Civil, se é a farda cinza bandeirando da Polícia Militar, se é azul da guarda, se é segurança privada. O cidadão quer ser protegido. Se tiver alguém protegendo, afugentando o traficante na porta da escola do filho ou fazendo a travessia escolares, nós não perguntamos quem é o patrão, se é a União, se é o Estado e se é o município. E o município vai fazer o seu papel. O senhor falou numa palavra agora importantíssima, que trata de um dos principais problemas da cidade de São Paulo há anos, Cracolândia. Na verdade, a gente pode falar Cracolândias, né? Se o senhor for eleito, qual é o seu plano, qual é a sua política pública para a questão da Cracolândia? E, continuo, o senhor acabaria, manteria, ampliaria o programa Braços Abertos da atual administração? O programa Braços Abertos, ele se tornou Braços Abertos para o traficante. Exatamente pela leniência do poder público. Não é uma questão de recomeço, de braços abertos. O problema é que todos esses programas, eu fui da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Crack e outras drogas na Assembleia Legislativa por 8 anos e participo na Câmara Federal.
Então, o que eu vejo de programa que é lançado, que acaba em absolutamente nada, que é, né, em relação à Cracolândia, porque ninguém quer mexer, é multifatorial sim, você tem que cuidar da assistência à saúde, porque o dependente químico é um doente, sim, o próprio nome já diz. Você tem que ter assistência social, você tem que ter um amparo jurídico, você tem que ter a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, fomentar alguma profissão, mas nenhum desses programas trata ou quer colocar o dedo na ferida na segurança pública, no enfrentamento e impedir que o traficante chegue para aqueles coitados. Né? E não adianta perfumaria, só para vocês terem uma ideia. O DENARC fez um mapeamento e 54 traficantes administram o crack, a droga, hoje na região central da cidade de São Paulo. O poder público diz que não consegue monitorar. O PCC monitorou e diz, olha, esses 54 são os que trabalham e pagam pau para trabalhar para o PCC. Então, se conseguimos mapear isso, o que eu vou fazer na administração? Vai ser um inferno para o traficante. A ação de presença, através das posturas municipais e da fiscalização, o fechamento de bares, de hotéis clandestinos, de entrepostos da droga. Fui eu quem denunciou isso há 4 anos atrás, ainda mostrei para o Ministério Público, naquele momento, que muitos dos proprietários ali de boteco, de quarto de hotel, de cortiço, eram fiscais da prefeitura, policiais civis e militares. Então nós temos um câncer da corrupção também ali, de quem tem a obrigação de fiscalizar. Então não adianta, se você for com perfumaria, o dia todo, se nós formos agora na Cracolândia, você vai pegar um indivíduo com 5, 6 pedrinhas dizendo, eu sou usuário, senhor. E a forma que chega com a motocicleta, que chega no boteco, que chega no quarto de cortiço, e que tem uma conivência, é mais. Converso com os guardas municipais, com os policiais militares que ali estão, e a ordem é única pela omissão. E eles me dizem, no jargão policial, chefe, nós só vamos tomar alguma atitude se cair no capô da viatura. Sabe o que significa isso? Faz de conta que você não está vendo. O lance aqui é ação de presença. Microtraficante deixa para lá. E é isso que fez gerar várias Cracolândias em várias áreas da cidade, e começa exatamente no poder público municipal. Eu passei pelo Glicério agora há pouco e eu vi lá na região as pessoas usando ali o crack no meio da rua, os cachimbos. Agora! Que não é a Cracolândia Central, é ali no Glicério e nas outras regiões também. Candidato, a segurança é obviamente a sua área de atuação pela sua longa carreira na polícia, mas a cidade de São Paulo tem outros problemas gravíssimos. A gente fala pouco das suas outras propostas. Como é que o senhor pretende enfrentar, por exemplo, o problema da saúde, que tem longas filas, que é muito mal avaliado por toda a população? Qual que é a sua proposta? A questão da saúde é justamente uma questão de gestão e cuidar mais dos recursos públicos. Saúde, quanto mais melhora, mais piora. Exatamente, o local onde você tem um bom atendimento público, nós temos um fluxo muito maior das pessoas em relação a isso. Nós vamos continuar assim com os contratos com as organizações sociais sérias, por exemplo, o Albert Einstein, o Sírio, mas não podemos ter organizações sociais como tem um tal de Abas do Rio de Janeiro, que pegou um contrato de 98 milhões para a zona norte de São Paulo para a saúde por ano e 120 milhões para a região central da Sé, e não paga os funcionários, não tem o atendimento. O contrato é administrado, sabe o que é a administração do contrato? Eu pago para ter lá num plantão 6, 7 médicos, 2 ou 3 enfermeiros padrão, 15 auxiliares de enfermagem. Mas põe um médico só, põe um enfermeiro padrão só. Isso é criminoso. A administração dos contratos da saúde são sofríveis. Não adianta enganar a população, falar, vou te dar um cartãozinho agora, e esse cartão vai resolver todos os seus problemas. Que é a mesma coisa que te dar um cartão de crédito que tiver bloqueado e não tiver fundo nenhum. Você tem que dar base, você tem que ter estrutura. Você tem que ter estrutura para atendimento nas UBS, nos AMAS, nas UPAs. Você tem que ter essa estrutura. É uma questão de gestão hoje. São quase 9 bilhões de reais destinados à saúde. É o suficiente? Não é o suficiente. E nós vamos ter uma diminuição até no número de recursos. Não adianta. Quem disser hoje para a população que vai ter recursos suficientes para as demandas da população como um todo, principalmente a saúde. Você faz uma pesquisa hoje, o cidadão está dizendo,
O que mais te desespera? A saúde, porque o sujeito está morrendo na fila de atendimento, ele está ficando meses para ser atendido. Não adianta você botar um programa com o nome de hora certa, você não consegue marcar por telefone, por internet, você tem que perder um dia de trabalho para você ir lá marcar para ver quando você vai. Então você instrumentalizar isso, não adianta fazer promessas. O atual prefeito, olha, eu vou construir 48 UBS, está entregando 9 UBS. Nós precisamos, não adianta. E a saúde pública, nós temos que cuidar da saúde básica da população, a competência do município. Você pega a estrutura do SUS, ela como estrutura para a saúde, ela é quase que perfeita. Mas ela fala da saúde primária como responsabilidade do município, secundária para o Estado e terciária para a União. O prefeito diz hoje, ou pode-se dizer, olha, eu vou fazer transplantes no Hospital Santa Catarina. A população está morrendo de diarreia, está morrendo por circunstâncias básicas. As pessoas não têm onde ter um atendimento mínimo para isso. E é isso que é a saúde que nós vamos fazer. É tudo uma questão de gestão. Candidato, então deixa eu correr aqui com o tempo para a gente passar pelos outros assuntos. Outra demanda seríssima na cidade de São Paulo é o déficit de vagas em creches, né, em torno ali de 100 mil, mais ou menos, segundo a atual administração. Se o senhor for eleito, quantas creches o senhor se compromete a erguer? Quantas vagas em creches o senhor se comprometeria a abrir? Nós temos, a obrigação constitucional é de suprir o déficit. Agora, dizer para você, como foi dito no plano de metas, olha, eu vou construir 243 creches. Isso é mentiroso, isso é bizonho. Tá? Então não dá para você dizer, a obrigação nossa é de suprir. Só que aí eu reconheço a atual administração, por conta da própria crise, nós tivemos uma demanda muito maior de necessidade de creches, por isso que hoje está por volta de 111 mil vagas que são necessárias, porque muitas mães, muitos pais perderam o emprego, perderam a vaga da creche. Outras mães estão me dizendo nas demandas, falam, Olímpio, a mulher hoje trabalha muito à noite, nos turnos noturnos. Quando é que vai ter a creche para criança no período noturno? É uma outra dificuldade que se abre aí. Então nós vamos contratar o parceiro privado, sim, as creches que estão funcionando, porque é rápido você fazer isso, mas aí é a administração do contrato novamente. Se nós precisarmos de 30 vagas de creche, nós vamos pagar pelas 30 vagas, mas vai ter que ter as 30 crianças. Nós não vamos pagar por 30 vagas e vai ter 10 crianças lá. Tá? E aí nós voltamos na mesma questão, que é justamente a falta de gestão dos recursos públicos. Então, você instrumentalizar e você dotar, porque a própria legislação está dizendo da obrigação do município de prover essas vagas. Só que hoje nem São Paulo, nem nenhum lugar do Brasil consegue atender todas as demandas da educação. É uma luta, isso é uma grande luta. Mas nós vamos ter que fazer com muito respeito ao orçamento público. Está mais do que provado que nós temos que buscar no parceiro privado, nas creches privadas, essa parceria pagar, o município pagar sim pela vaga, tá? Porque muitas vezes a construção fica mais onerosa, tem muito tempo para isso, tem um processo licitatório para seguir a Lei 8666, que ele necessariamente tem que ser rígido mesmo. Então, para suprir as vagas, nós temos que buscar essas vagas. Para suprir com recursos essas vagas a mais, nós temos que enxugar esses contratos. Candidato, o senhor fala muito de gestão, Temos mais mas um minuto, o senhor... Pedro, só um minuto? Passou muito rápido. O senhor não tem nenhuma experiência em gestão, né? Como é que o senhor acha que conseguiria melhorar tantos problemas de gestão sem nenhuma experiência prévia nesse tipo de administração? Não, eu fui gestor por mais de 30 anos na Polícia Militar, fazia processos licitatórios, o controle de finanças em relação a quartéis onde trabalhei. Eu não tenho o menor problema em relação a isso. Agora, uma coisa eu garanto. É probidade, é respeito com o dinheiro público, é cumprimento da lei. Você pode ter certeza, o mal no nosso país não é, olha, a inexperiência do administrador público, não é a safadeza do administrador público. É quando o indivíduo vai mal intencionado justamente para o desvio. Vocês podem me falar mais? Olha, o cara vai ter corrupção na sua administração. Nós vamos ter uma controladoria que funcione de fato, não adianta você instrumentalizar, você criar uma controladoria e você não ter instrumentalizada. Nós vamos verificar a ação de cada um
dentro da administração pública e o que faz. E punir quando tiver no desvio. Pode ter certeza. Deu os 20 minutos aqui que nós estabelecemos para as nossas entrevistas, candidato, mas agora o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Eu queria dizer para a população que analisasse o perfil dos candidatos, a sua história de vida, as suas possibilidades, os que já geriram e foram péssimos administradores, o que é reprovado, os artistas que são mais ilusionistas e não conseguem diferenciar o papel do artista com a pessoa que está dizendo que vai ser um homem público. E digo para vocês, não se impressione inicialmente por pesquisas passadas. Quero ser administrador, me deem essa oportunidade e será realmente tolerância zero com o crime e com os infratores. Muito bem. Candidato, muito obrigado pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Obrigado, Pedro. Obrigado, candidato. Muito obrigado a todos. A nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.